Um estímulo de peso para o setor que produz filmes e vídeos no Rio, responsável pela geração de pelo menos 4 mil empregos diretos na cidade. Foi prorrogada para 2030 a isenção do IPTU dos prédios das empresas da área. A lei, já sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, foi aprovada pela Câmara Municipal do Rio. A isenção fiscal e outros incentivos são responsáveis por classificar o Rio como o principal centro cinematográfico do país, responsável por mais da metade dos filmes nacionais e por 90% do faturamento do setor. Não só da indústria do audiovisual, mas a indústria criativa é a indústria que alavanca o Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio. E no mundo é considerada a indústria locomotiva da economia dos países. No Rio, em média, essa indústria responde por 5% do PIB. No Brasil, só no audiovisual, somos mais de 300 mil empregos gerados. A cidade do Rio já teve 198 cinemas de rua nos anos 1960, mas hoje conta com apenas 8 que serão beneficiados com essa isenção. Então, essa isenção do IPTU para o cinema de rua é um equilíbrio, de alguma forma, nessa competitividade. Então, o cinema de rua consegue investir isso em melhorias, em ter melhores filmes, em ter, enfim, melhor serviço para a comunidade do seu entorno. O objetivo da lei, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, é incentivar o crescimento dessa indústria através da isenção de IPTU para imóveis usados por empresas do setor. O benefício, que seria encerrado no final do ano passado, passou a ser válido até final de 2030. Depois dessa pandemia, depois da questão do Covid, a gente, principalmente a área de audiovisual, de cultura em geral, teatros, cinemas, enfim, as produtoras ficaram realmente sem ter como trabalhar. As produtoras não puderam produzir, não podiam ir para a rua e tal, e as salas de cinema totalmente fechadas. 4 perfis de negócios da indústria cinematográfica serão contemplados com a lei: laboratórios, estúdio de filmagem e de sonorização, locadoras de equipamentos de iluminação e distribuidores que se dedicam exclusivamente a filmes brasileiros. É um incentivo para que as empresas não só fiquem aqui, mas que retornem. Na última década, a gente perdeu muitas empresas saíram daqui, segmentos inteiros, como publicidade, dublagem, praticamente acabaram no Rio de Janeiro. E isso a gente vê também por conta dos incentivos que são encontrados em outros estados e outras cidades do Brasil, além do custo no Rio de Janeiro, não só para essa indústria, mas para todas as indústrias, que ficou praticamente proibitivo. Segundo a Agência Nacional de Cinema, o setor movimenta 25 bilhões de reais por ano, o equivalente a 0,46% do PIB brasileiro. Ainda de acordo com a Ancine, a indústria do cinema emprega cerca de 98 mil pessoas em todo o país. No ano passado, a Prefeitura lançou o maior investimento em audiovisual da história da cidade através do Programa de Fomento. Foram cerca de 55 milhões de reais, valor 176% superior a 2021. O Rio de Janeiro sempre foi o berço da cultura. O Rio de Janeiro sempre foi muito criativo. E como qualquer setor da economia, o audiovisual ele tem que ser cuidado. Ano a ano tem que ter processos, tem que ter projetos para o audiovisual do Rio de Janeiro. E foi isso que ao longo dos últimos 2 anos a gente veio trabalhando com o mercado, entendendo o que o mercado precisa. Ou seja, o Rio de Janeiro é o lugar do audiovisual.